Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de ensino religioso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre textos sagrados, tanto textos sagrados orais quanto textos sagrados escritos, em vários tipos de religião. Então vamos lá. Nossos objetivos: conhecer os diferentes textos sagrados orais e escritos, reconhecendo a sua importância para a manutenção da tradição e dos ensinamentos das organizações religiosas. Então, aqui tem alguns exemplos, de textos sagrados, Tem pergaminho, tem o livro do Mórmon. Veja que eles se apresentam de maneiras diferentes, Uns só escritos, outros têm imagens. Veja que através dessas imagens aqui, a gente percebe que eles são de momentos diferentes da história também, De quando que é o pergaminho, Ou quando que nós usávamos esse papel mais antigo, ilustrado. Mas as religiões têm textos sagrados, todas elas, Sendo oral ou sendo escrito. Bom, o que são textos sagrados? O que faz com que o texto seja considerado sagrado? E outra questão importante, É sagrado porque eu respeito ou eu respeito porque é sagrado, O que dá esse caráter de sacralidade ao texto? A gente pode começar a pensar também por que a gente deve respeitar, o texto sagrado de outra religião, os rituais, os ritos, de todo momento de nascer, de morrer, as festividades, Entender um pouco que não depende muito do que eu penso dele, mas é uma sacralidade, é sagrado para aquele povo, para aquelas pessoas, para aquela etnia do lugar do mundo, ou até aqui no Brasil, Nós temos várias religiões, nós convivemos juntos com várias religiões aqui no Brasil. Textos sagrados, Tá aqui, olha a imagem que tá ali, Texto é igual a tecido. Vamos ver o que significa isso. Desde o início dos tempos, a humanidade procurou se comunicar e registrar seu cotidiano, primeiramente através de desenhos. Com o passar do tempo e o acúmulo de informações, passaram a utilizar outras formas de registros. O conjunto desses registros é conhecido como texto, que significa tecido, ou entrelaçar várias palavras para obter um todo. Então, olha só que interessante. A gente sabe que no começo da humanidade nós desenhávamos. Com certeza, em alguma outras aulas, algum momento da escola, você viu aquelas pinturas rupestres, Sabe aquelas pinturas na caverna? E já ali a gente percebe que há alguma relação com o Deus ou com o divino. Com o passar do tempo, nós começamos a escrever para manter ali, para passar essa cultura, para passar essa informação. E olha que interessante quando diz que texto significa tecido. O tecido, lembra como ele era feito anteriormente? Não sei se você já viu aquela imagem do tear, Uma máquina que ia passando fio por fio e entrelaçando os fios e no final sim se formava um tecido. Quando a gente fala de um texto, não é a mesma coisa? Vamos imaginar aí que você está escrevendo um texto, para algum professor na escola. Você não vai construindo também linha por linha, linha por linha, com cuidado, com atenção. E, inclusive, se você pega assim uma palavra ela não é um texto, ela não passa uma informação. Assim como uma linha só também não é um tecido. É preciso ter o cuidado, de entrelaçar. E o modo de entrelaçar também, não pode ser de qualquer jeito. A gente pega um monte de fio lá e vai enrolando, no final das contas a gente tem um bolo ali, um emaranhado de fios, mas a gente não tem um tecido. Da mesma forma o texto, Você joga um monte de palavra aleatória lá, você não vai ter um texto que dê para entender, um texto coerente, Precisa ter o cuidado, de fabricar tanto o tecido quanto o texto. Quando a gente vê isso, quando a gente fala na tradição escrita religiosa, de passar a tua religião, os costumes de um para o outro. Embora a palavra texto signifique conjunto verbal, sabemos que imagens, charges, transmissões orais, etc., também são consideradas formas de expressão, ou seja, um texto, pois transmite uma ideia ao seu leitor, como mostra a imagem ao lado registrada em cavernas. Então, estava comentando com vocês anteriormente sobre a pintura rupestre, Essa pintura que a gente vê em caverna.
Olha que interessante. Ah, professora, mas o que a gente está falando também é texto? Uma charge também é texto? Sim, né? Ele é texto porque ele é uma organização de informação, com o intuito de passar informação ao outro. Então, aquilo que você está falando também é um texto. Quando você está apresentando um trabalho na escola, você está também apresentando um texto oral. Ou quando você faz um desenho, você também está apresentando um texto. Porque, veja, a ideia principal continua, né? A ideia de expressar uma ideia, a ideia de informar ao outro o que você quer, né? Então, isso pode ser de várias formas. A gente vai falar sobre como algumas religiões têm uma tradição de texto oral, ou seja, não há uma escrita, não há um livro, mas tudo que é passado é através da oralidade, de um para o outro, através de gerações ancestrais, e é assim que também acontece. As primeiras formas de registro dos livros sagrados tinham a intenção de organizar as experiências de fé, para garantir o acesso e a preservação desses saberes. Podemos dizer que os textos sagrados escritos têm a função de registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa original. Assim, a religião organiza sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens, entre outras coisas. Também de comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos. Então, quando a gente está falando de textos sagrados, a ideia de parar um momento para passar ao outro os costumes e a religião, né? Para que os outros tenham acesso aos ritos, à ideia de Deus e religiosidade específico daquela religião. Atualizar a experiência original no tempo e espaço. Afinal, independente do período, o texto sagrado mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação religiosa. Certificar, por meio de seus escritos, as experiências religiosas do grupo em todos os tempos. Bom, então já tem uma atividade aqui para você. Entre os textos sagrados orais e escritos mais conhecidos estão o Bhagavad Gita do hinduísmo, a Bíblia cristã, o Alcorão islâmico, a Torá judaica, os pontos de Umbanda e Candomblé, as histórias e mitos das tradições orais, entre outros. Veja, né, gente, que nesses exemplos aqui, estou falando de textos sagrados que são tanto orais, né? Quando eu estou falando de cantos, por exemplo, dos pontos de Umbanda, e também estou falando de textos escritos, né? Como a Bíblia cristã. Então já tem esses dois tipos aí. Escreva sobre o que torna um texto sagrado e qual a sua importância para as tradições religiosas, certo? Então, assim, pense aí talvez textos que você conhece, que você já ouviu falar. Pense na importância, né, de manter os ritos, os costumes de serem passados um para o outro, e escreva aí agora com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, perguntei para vocês o que faz um texto sagrado, qual que é a importância dele, né? Uma coisa que a gente pode ressaltar é a tradição de manter, né, de salvar, de resguardar toda uma cultura. Então, esses momentos, assim, quando a gente pensa em momentos de resguardar culturas, valorizar línguas, valorizar cânticos, né, e tudo isso faz parte de guardar, de não deixar se perder uma cultura religiosa. Por isso que tudo isso é muito importante, né? Às vezes a gente não dá muito, mas por que que tem... Por que eu tenho que aprender isso? Ou por que que um canto, por que que uma língua é tão importante, uma língua antiga que seja, né? Porque ela traz uma história muito rica, antiga e grande, né? Isso faz com que a gente guarde entre nós toda essa cultura. Além, claro, imagina só, né? Se você faz parte de uma religião e você não tem momentos de leitura de textos sagrados ou, né, de escutar o que os outros dizem sobre a religião, como você vai se situar e organizar, né? Isso tem a ver também com a experiência com o sagrado, né? É através da leitura, é através dos cânticos, é através da história oral, desse texto oral, como a gente estava falando, que a pessoa tem acesso ao sagrado, tem acesso ao divino, né? Portanto, os textos sagrados, eles têm uma função principal, né, dentro de qualquer religião. Lembrando sempre, né, sempre que eu estou falando de texto sagrado, estou falando tanto dos escritos quanto dos falados, dos cantados também. Vamos continuar então. Bom, agora vamos conhecer alguns livros. Eu coloquei ali no começo algumas imagens, né, mas que tipo de texto a gente conhece? Vamos falar de alguns. A Torá é composta de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, conhecidos também como 5 livros de Moisés ou Pentateuco. Eles incluem os relatos bíblicos da origem do mundo, dos ancestrais de Israel, da escravização dos israelitas no Egito e da sua libertação, do recebimento dos mandamentos de Deus no Monte Sinai e da peregrinação dos israelitas pelo deserto antes de sua entrada na Terra Prometida. Geralmente ele é encontrado na forma de pergaminho, como a gente vê ali. E você percebe, gente, que dentre os vários livros sagrados, a preocupação com o nascimento do mundo, a origem do mundo, a história do povo, ela continua, né? Quando a gente fala um pouco de ensino religioso, então eu digo sempre que nós estudamos ensino religioso para ver as diferenças entre as religiões, mas também ver a similaridade entre elas. Percebe que ritos, oferendas, cânticos, isso faz parte de todas as religiões, né? Nenhuma é muito diferente do outro. Isso nos aproxima enquanto humanidade e faz a gente pensar também que a gente tem algum tipo de preconceito contra cânticos ou rituais de uns e não tem contra outros, né? Sendo que tudo isso faz parte da religiosidade humana. Vamos continuar. Bom, os seguidores do islamismo acreditam ser a revelação da fala da palavra de Deus. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores ao profeta Mohammed, ou Maomé, como, por exemplo, Moisés e Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Essa eu estou falando do Corão, e tem ali uma imagem dele. E o livro sagrado dos budistas, como que é, né? Buda não deixou nada escrito. Os seus ensinamentos foram orais. Após a sua morte, seus seguidores transcreveram seus ensinamentos. O Tripitaka, escrito em Pali, uma língua da Índia antiga, onde o budismo nasceu, significa 3 cestas, numa referência às 3 partes do livro: Vinaya, com as regras de conduta, o Sutta, que reúne os discursos de Buda, e o Abhidhamma, que é o mais filosófico. Então tem uma imagem ali do lado, né, que são pequenos trechos assim onde são transcritos, né, esses ensinamentos. E veja, igual eu falei, né, a gente tem aí sobre as condutas, sobre as palavras, né, de quem eles veneram Buda, sobre os textos mais reflexivos e filosóficos. Bom, então vamos lá a outra atividade. Quais são as funções específicas do texto sagrado? Faça um texto, então, apresentando os principais pontos, né? Isso que a gente tem conversado, você pode falar assim, ele é importante para isso, tem aquilo, né? Como que é o texto
sagrado, ele é só escrito, ele pode ser oral, né? Qual que é a função dele? Então faça aí um esqueminha, faça seu texto, veja o que foi mais importante dito e se organize aí, certo? Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, hoje a gente conversou bastante sobre os textos sagrados, né? A gente falou um pouquinho até dessa questão de o texto ser como um tecido, né? E ele é uma coisa que precisa de atenção para ser feita. O texto sagrado, ele pode ser oral e ele pode ser escrito. E ele é importante para a organização da religião, né? Para a perpetuação histórica. Ele é guardado, né? Quando a gente conta a história, ou quando a gente escreve sobre e lê, é uma forma de guardar esse conhecimento religioso, né? Assim vai se passando de uma geração para outra. Imagina se houvesse uma religião onde não é possível falar sobre ela, ou não é possível escrever sobre ela. Você não sente então que ela ia ser atacada, né? Que ela tem o risco de sumir? Então é portanto que esse momento de falar sobre, esse momento de ler sobre é tão importante. É claro que não só para guardar essa religião historicamente, mas é também uma forma de se aproximar do divino, se aproximar do religioso, né? É através desses momentos que as pessoas que creem, né, em tal determinada religião entram em contato com o divino, né? Comungam a sua religião. Certo? Então essa é a importância. Vamos continuar então a fazer nossa retomada. Bom, nós conhecemos alguns livros sagrados da tradição. A gente viu o Corão, né? A gente viu sobre a tradição budista, cristã. Entre eles está lá o Torá, do judaísmo, o Corão, do islamismo e o Dhampada, do budismo. Descobrimos que os textos sagrados são importantes para a manutenção e preservação das organizações religiosas, sendo eles de maneira oral ou escrita. Certo, gente? Então, hoje a gente conversou um pouco sobre os textos sagrados. Eu gostei muito de conversar com vocês sobre isso hoje. Espero que vocês tenham aprendido e até mais!